Hoje o ACIL Conecta recebe uma convidada que representa uma história de tradição no comércio de Limeira. As Óticas Gazeta completam 70 anos e nós estamos recebendo aqui a Marília Gazeta. Ela vai contar um pouco como foi esse legado de empreendedorismo e conhecimento. Seja bem-vinda, Marília. Muito obrigada pelo convite, Fábio. Me senti muito lisonjeada com esse convite, principalmente nesse ano que estamos completando 70 anos. São 7 décadas, né, de serviços prestados, uma história belíssima aqui em nossa cidade e, por que não dizer, na região, né, já que tantos clientes vêm de fora para prestigiar, né, esse trabalho impecável que a empresa faz. E falando dessa história, né, das Óticas Gazeta, ela começou em 1956 com o seu pai, que foi o fundador, o senhor Divanir Gazeta, né? Quem não conhece, quem não ouviu falar, né? A minha família sempre prestigiou e comentava sobre ele, né? Então eu queria que você contasse um pouco assim, como que surgiu a ideia de abrir a ótica junto com a relojaria que era do seu avô. O que meu pai contava é que ele até estava tentando, trabalhava com o meu avô na relojoaria, sempre foram de comércio, ele tentou concurso no Banco do Brasil, não deu certo, Outras começou, frentes. sim, fazer direito, fez 2 anos de direito, mas ele não se encontrava. Até que ele foi a Campinas, começou a fazer um curso de ótica, por começar assim, porque achou interessante, só que ele se apaixonou É pelo o ramo, destino. se apaixonou. Que legal. E depois fez um outro curso em São Paulo também para se aprimorar. E depois disso ele trouxe a Limeira, montou anexo à Relojoaria Gazeta, que era ali na Carlos Gomes. Começou ali. Começou ali, era num ponto onde hoje está a Gel Cosméticos, Perfeito. antiga Textil Abril, né? E era ali no meio do quarteirão. E montou anexo essa ótica ali junto. E meu avô já era mais velho, tudo. Até hoje falam, levam joias, relógios, óculos que compraram com meu pai. Muita gente, não é um ou dois, não. Bastante. Bastante gente comenta, aqueles clientes mais antigos, claro, e falam desse momento em que ele começou com a ótica. Ficou na memória, né, de todo Sim. mundo, de muitos limeirenses, né? Bom, então começou ali na rua Carlos Gomes, depois foi para Doutor Trajano, que é onde ficou Isso, meu avô até já. hoje, né? Sim, meu avô já estava mais velho, ele encerrou as atividades da relojoaria. Nisso, meu pai comprou um prédio ali na Doutor Trajano, onde é a nossa matriz até hoje. Perfeito. E em 74 mudou, reformou, era um banco antigamente lá, inclusive. E ele mudou para lá em 74 com a Olha, ótica. E estamos até hoje com a nossa matriz. que joia. Bom, estamos falando de uma empresa familiar, né? E muitas vezes os filhos crescem dentro do negócio. Acho que não foi diferente com você. Nem um E pouco. divide com a gente aí um pouquinho como foi a sua infância, a sua juventude, né? Em contato aí com os negócios da família. Bom, eu e a minha irmã, né? Eu tenho uma irmã, a Silvia Helena, e fomos criadas ali na ótica por 2 motivos. Uma que a gente morava ali perto, a 1 quadra dali, então tudo, a ótica acabava virando o quintal da minha casa Sem dúvida. e sempre precisava ajudar na ótica, aquela época que não tinha problema, criança, adolescente, trabalhar, então assim, tá precisando de gente, vai lá ajudar. E isso a gente foi se apaixonando pelo ramo. A Silvia muito mais que eu, até antes, porque ela é mais velha. E, inclusive, meu pai e minha mãe nunca impuseram qualquer questão que teríamos que ficar na ótica. Era algo que vinha de De vocês. maneira alguma. Nunca foi falado, olha, vai ter que ficar. Tivemos, assim, opção de escolher a nossa profissão. Eu fui estudar administração. Quer dizer, ajudei ao longo da adolescência, quando me formei do antigo colegial, escolhi estudar administração e junto fiz técnico em ótica no Senac, que na época era uma referência. Então tinha Campinas e tinha São Paulo. Optei por Campinas. Aí fui Mais estudar lá, perto, né? perto. E foi algo que estava dentro de você.
Muito, muito bom. Foi uma experiência maravilhosa. Aos finais de semana eu vinha, ficava na ótica, ia praticando o que eu estava aprendendo e foi muito A gostoso. prática com a teoria. Exatamente. Legal. Depois eu me formei e meu pai mesmo arrumou um estágio para mim numa ótica referência lá em Campinas, que é a Ótica Íris. Até hoje ela é uma ótica muito conceituada. E onde eu aprendi demais, porque eu só conhecia a minha. Aí eu fui conhecer Uma nova, experiência uma diferente. experiência nova. Foi muito bom, foram 6 meses ali de estágio, mas até hoje eu me lembro desse estágio e do que eu aprendi, até de inovações que eu trouxe para a loja. Por exemplo, eu lembro que na época as lentes Zeiss eram feitas só na Alemanha e aqui em Limeira não tinha quem trabalhasse com Zeiss. Eu trouxe as Zeiss até a nossa Uma ótica. novidade Exatamente. até Uma então. das coisas, né? Entre outras, conceitos, maneiras de manipular os óculos. Valeu E muito a pena. demais, demais. Pelo nosso histórico aqui, em 1998, vocês enfrentaram um momento muito difícil com o falecimento do seu pai. Como foi assumir a empresa, né, junto com a sua irmã, num momento aí tão complexo, né, com a sua irmã e com a sua mãe, né? Como foi vocês assumirem esse legado? Olha, foi muito difícil. Até hoje, se eu começar a falar muito, eu vou me emocionar, porque foi muito marcante na minha vida. Eu tinha 23 anos na época. Supernova. Eu não esperava que meu pai fosse ficar doente. Ele teve um problema renal e ao longo de 97 ele ficou doente e acabou falecendo em 98. E o nosso, assim, ele parou de um dia para outro de trabalhar na ótica. E nós precisávamos continuar. Minha mãe também se afastou na época para cuidar dele, para correr hospitais e tudo. Eu assumi assim, no susto. Minha irmã também trabalhava, mas tinha criança pequena, então tinha uma certa limitação. Então foi assim, um crescimento e uma mudança de Muito rápida. muito rápida. E, Fábio, o que que acontece? A ótica é até hoje a nossa única fonte de renda. A gente precisava da empresa para continuar vivendo Não dela. tinha outra escolha. Não tinha outra escolha. Então, nós realmente arregaçamos a manga. Na época, minha mãe era muito ativa, tinha 60 anos, e trabalhamos para valer. Falar, não, nós vamos ter que Enfrentaram, realmente né? enfrentar, porque até então ajudávamos, ficávamos na ótica, mas mais na retaguarda. Era meu pai que estava à frente de tudo. E, de repente, isso se acabou. E foi por vocês, pela necessidade, mas por ele também, né? Não tem dúvida. E a ótica já estava assim, era de 1974, quase não houveram reformas. Nós fizemos uma reforma assim revolucionária. Já começaram inovando. Exatamente, falou, não, vamos arregaçar as mangas. Inclusive, nós não fechamos nenhum dia a loja reformando. Foram assim, eram Continuaram trabalhando. madrugadas trabalhando, mudávamos o ponto do balcão, atendíamos assim, às vezes até com um pouco de poeira, de sujeira, com barulho, mas falamos, não, não podemos Era fechar um necessário. dia. Que legal. Foi assim, uma experiência que a mim fez Engrandeceu. demais, demais. Mas Isso, graças a Deus nós conseguimos vencer. E um não tenho grande dúvida. problema, assim, uma grande questão na época que escutávamos, será que vocês vão dar conta? Porque seu pai era seu pai, ele era a pessoa, a referência na loja. Como que nós íamos manter isso? Então nós fomos atrás de tecnologia, de aprendizado, Então de já vou pedir muita para você coisa. continuar falando, que já seria a minha próxima pergunta, né? Já fui acelerando É, aqui. tipo assim, seu pai era realmente uma referência, né, no setor, na cidade, né? E de repente vocês tiveram que assumir tudo isso, esse legado, né? E modernizar, ampliar, né? Então, como que foi dali para frente, né? Então, como eu te falei, eu estava falando, né? Continue. A gente vai ficando empolgado e vai falando, né, Não, Fábio? fique bem à vontade. Mas realmente fomos estudando, indo atrás de inovações, de maquinário, de novas coleções. E eu até acredito que em questão de tecnologias, nós deixamos a ótica até melhor do que ela era, porque não tem dúvida que meu pai ele tinha um grande know-how, mas ele já estava mais
cansado um pouco. Sem Ele já tinha dúvida. 67 anos quando ele faleceu. Então, sem um sangue novo, a coisa vai ficando É natural. natural. Então, a gente até melhorou a questão de qualidade. Inclusive, eu sou da qualidade até hoje. Eu sou a Ah, responsável, tenho uma técnica em laboratório muito bom, mas eu sou muito detalhista, é até o meu perfil, minuciosa. exatamente. Eu sou muito assim criteriosa, sou chata mesmo em questão da ótica, porque eu quero perfeição. Que ótimo. Perfeição. Às vezes é difícil. Às vezes a gente refaz muito serviço, mas eu não deixo entregar para um cliente uma lente mais ou menos. Bom, quem está nos assistindo É, tá entendendo um pouquinho da qualidade, né, do produto da Óticas Gazeta. eu começo a falar, eu me Tá empolgo aí a bastante. essência. Pode É. continuar, Maria. E daí nós continuamos, né, ao longo dos anos. Chegou um momento em que nós crescemos bastante, mas nós queríamos crescer mais. Perfeito. Aí nós entramos numa outra fase. Nós vimos a necessidade de uma consultoria, Isso foi em 2010. 2010. Pode continuar. Vimos a necessidade de uma consultoria, até para essa consultoria fazer uma avaliação, como que nós estávamos, se nós estávamos saudáveis, como que nós faríamos para Muito crescer. bom. E foi muito bom, porque quando você está dentro do negócio, você não É consegue, às difícil vezes, enxergar enxergar. o todo. Verdade. No que chegou essa consultoria, eu lembro até hoje, foi a Deluca Consultoria, Ah, era de Campinas, se eu não me engano, e eles passaram um mês avaliando tudo, estudando. tudo. Entrevistaram todos os colaboradores, entrevistaram a nós, viram tudo e vieram com um diagnóstico. Ah, E tiveram muitas coisas positivas, mas muitas coisas que nós precisávamos mudar. e que ninguém estava vendo. Ninguém estava enxergando, a gente estava achando que estava ótimo. Entendi. E nesse momento não é fácil você escutar o que não está bem, né? Sim. Mas foi muito bom. Nós acatamos o que a consultoria falou, Confiaram. confiamos, e foi quando eles falaram: olha, para crescer vocês precisam fazer isso, isso, isso. Mas uma coisa muito importante que nós deixamos bem claro: a nossa essência não vai mudar. E eles nem quiseram, falaram: Perfeito. não, isso não vai mudar mesmo. E continua até hoje. Aí nós expandimos, 2012 abrimos a primeira filial. Fizemos um estudo antes de onde abrir, como abrir, justamente para ser Traçaram o caminho da exatamente. expansão. Traçamos o caminho para ser assim algo mais bem assertivo, Que né? ótimo. De ter menos erros. Tanto que nós abrimos as lojas e até hoje nunca fechamos nenhuma. Nenhuma. Nunca mudamos de ponto até hoje. Então abrimos no supermercado Covabra, no mall, Certo. aquele Covabra primeiro da Cidade Jardim. Perfeito. E vimos que a maneira de crescer seria a maneira expandindo com as lojas. Tivemos mais um tempo o apoio da consultoria. A consultoria não se deve ficar muito tempo junto, né? Depois que norteou, aí você tem que exatamente, porque seguir. realmente ela dá diretrizes. Quem faz somos nós. E qual que foi o aprendizado de toda essa fase aí? O aprendizado é que é assim, milagre não tem. Não existe. É trabalho, trabalho e trabalho. Porém, com estratégias. Perfeito. Então a gente precisa trabalhar muito, como eu acabei de falar, não tem segredo, mas você precisa ficar de olho nas estratégias que você vai usar para chegar onde você quer, aonde a gente onde quer. precisa. E principalmente nesses últimos 6 anos, pós-pandemia, podemos dizer que a questão digital, as pessoas mudaram muito o comportamento, essa questão estratégica também mudou. Então, não é porque eu usei o ano passado uma estratégia que vendeu muito, que esse ano ela vai funcionar. Eu Muda aprendi muito rápido, né? muito. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo todos os dias olhar o noticiário e acompanhar, porque, assim, até a questão do governo federal, mudou uma atitude no governo Pode federal? influenciar. Muito, muito, influencia demais. As informações estão, assim,
a todo momento. É diferente de como era um tempo atrás, que demorava às vezes 2 dias para chegar. Não, é momentâneo. É rápido, as informações são rápidas. E essa questão estratégica, eu acho que foi um aprendizado que nós aprendemos ao longo dos anos. Dia a dia, né? Dia a dia. A base é a mesma, mas o que nós vamos fazer hoje? O que vai funcionar? Qual é o comportamento do cliente? O que ele vai aceitar? O que ele vai achar bom? Ou seja, o mercado muda constantemente, né? Demais, Fábio. E o que vocês estão fazendo para manter a empresa competitiva e inovadora ao mesmo tempo? Nossa, esse é o maior desafio. Porque, assim, concorrência é até saudável, mas o problema são as concorrências ilegais, né? As concorrências que não chegam junto com a gente. Então, é muito difícil. Mas uma coisa que me mantém no mercado é quando nós fazemos algumas vezes ao longo do ano pesquisa, é a nossa confiabilidade. Por que o cliente vem na Gazeta? Porque ele confia. Então, isso está nos fazendo manter no mercado. Que ótimo. Tá? Com qualidade e confiabilidade, porque o que eu vendo eu garanto. Perfeito. Inclusive, um dos nossos legados com a equipe, ele vem com uma receita na loja, nós fazemos os óculos baseado nessa receita, e eu não quero que o médico mande a receita de os óculos de volta falando que não estão bons. É meio que uma regra de vocês. Não pode. Tá? Tem que ser assim a última opção. Nós não deixamos, assim, fazemos de tudo para não ter retrabalho de nada. A busca pela excelência a todo momento. Exatamente. E isso nos favorece quanto ao mercado, porque o cliente ele busca qualidade. Com certeza. Porque o preço varia 10%, 15%, mas não sai muito disso. Produto, de uma certa forma, todo mundo tem. Né? Um tem esse, outro tem aquele, mas o serviço, o trabalho é algo que a gente conquista. Sem dúvida, dia a dia, né? Dia a dia. Isso fortalece, né, o negócio. É isso que fez vocês alcançarem essa marca de 70 anos, né? Sim. São 7 décadas, gente. É bastante tempo, né? Dedicando, né, produtos e serviços aí com tanta qualidade. A sua família, o grupo de colaboradores, eles têm ideia desse marco tão importante? Olha, eu acredito que tem. Porque a minha equipe, os líderes, né, principalmente os líderes, eles realmente vestem a camisa. Tá? Eu não estou aqui falando com demagogia, não, mas a gente gosta muito da equipe. São parceiros. Parceiros, vestem a camisa, entenderam o que é ser um colaborador Gazeta, o que é atender o cliente, porque o nosso legado é atender ao cliente. A venda é necessária, mas ela é consequência. Perfeito. Então, eu acredito que a equipe entenda, sim. Então, Entenda muito bem. Engajados, é claro, né? que a gente não trabalha sozinho, né, Fábio? Não tem mais condição. Hoje, Não. com 5 lojas, a gente depende Totalmente da da equipe. Muito. Planos de expansão para 2027? Temos. Pode contar? Temos, sim. Talvez até 2026, segundo semestre, mas ainda estamos fazendo algumas prospecções, justamente para não errar. Então, é sempre muito pensado, muito avaliado, muito medido. Mas, assim, com certeza, primeiro semestre de 2027, nós queremos abrir mais 1 ou 2 unidades. Que E ótima talvez notícia. não mais em Limeira, na região. Na região. Porque nós temos muitos clientes da região. Que acabam vindo para cá, Sim. Mas seriam melhores atendidos, né, nas outras cidades. Sim, então nós fizemos um estudo de quantos clientes são, por exemplo, de Iracemápolis, de Corderópolis, que é uma cidade que nos prestigia demais. Que legal. E outras cidades da região também. Então nós estamos prospectando, talvez abrir que ótima nesses notícia. lugares. A gente fica muito feliz, né, com a expansão. Marília, as Óticas Gazeta é uma empresa associada da ACIL, da Associação Comercial Industrial de Limeira, há muitos anos.
O que é essa parceria? O que a entidade contribuiu para vocês chegarem até onde estão hoje, esse sucesso? Olha, Fábio, antes de responder, para complementar o que você falou, realmente é muitos anos mesmo. São Legal. muitos anos, aliás, desculpa. Eu lembro que quando eu era criança, 6, 7, 8 anos, tinha as campanhas de Dia do Freguês, Ah, onde a ACIL distribuía os panfletos que nós perfeito. colocávamos em forma de Bandeirinhas? bandeirinhas nas lojas. Eu lembro que eu ajudava a montar. Então, esse momento me marcou muito. Olha o que a Sil já fazia, isso há 40 anos, 45 anos atrás, Legal. para o comércio. E como eu já falei, eu acho que a Sil sempre esteve de mãos dadas com o comércio, nos Perfeito. ajudando a crescer. Porque se a gente tivesse sozinho fazendo as ações, a gente não chegaria onde a gente chegou. Seria um movimento mais enfraquecido, né? Muito mais. A gente Porque o se fortalece comércio estando juntos, né? O comércio é a união de comerciantes. E isso Verdade. só se dá através de uma associação, que no caso aí é a CIL. Ah, que legal. E até hoje as campanhas estão cada vez mais intensas, Verdade. todas as óticas participam e eu percebo que os clientes, já aconteceu de eu pegar no balcão algumas vezes, olha que eu nem fico muito no balcão mais. Vocês têm aquela campanha da CIL? Eles procuram. Procuram. Às vezes a Legal. pessoa nem ofereceu ainda, antes de tudo ele já pergunta. Que Quer legal. dizer, isso já está intrínseco no consumidor aqui da Faz a cidade. diferença, né? Faz a diferença. Quem Entre outras participa da ações, né? campanha. Legal. A gente fica muito grato de ouvir isso, né? Saber que estamos no caminho certo. Esse é um dos objetivos principais da associação, que é contribuir com o desenvolvimento das empresas limeirenses. Então, você que nos assiste, se é um associado, saiba que pode sempre contar conosco. Se você ainda não é nosso associado, procure a nossa equipe e venha se fortalecer também. Marília, se você puder contar alguma curiosidade, algum fato, né, de toda essa trajetória aí que marcou para você e você possa dividir com as pessoas que nos assistem. Olha, Fábio, eu acho que um fato muito marcante que acontece, sem exagero, toda semana, e não é só na loja do centro, não, são pessoas vindo e falando do meu pai. Como eu já Ah, falei, ele faleceu há 28 anos, são quase 3 quase décadas. 3 décadas, as gerações já avançaram e muita gente fala: eu comprava com seu pai, meu avô comprava com seu pai. Poxa, Pessoas gratificante. jovens que vêm falar isso. Minha família comprava com seu pai e chegou uma pessoa esses dias e falava: seu pai me sentava ali, atendia assim, Lembrou do jeito que era demais. tratado, Então isso me deixa muito feliz, porque foi uma pessoa que realmente deixou um legado, uma assim, essência. uma essência É. absurda. E eu tenho certeza que nós estamos em pé até hoje, com esse sucesso que nós estamos até hoje, por causa desse legado que ele deixou. As coisas mudaram, como eu já falei, Sim, as estratégias, mas a essência continua a mesma. com certeza. Ele está muito vivo na empresa ainda. É, uma pessoa que amava o que fazia, né, e deixou isso para a família, para os colaboradores, né, e continua até hoje. Sim. Marília, muito obrigado de você ceder o seu tempo, poder estar aqui conosco, né, dividir essa história maravilhosa que é da Óticas Gazeta e poder passar, né, um pouco dessa experiência para todos que nos assistem e inspirar todas as pessoas, os empresários, os empreendedores. A você, nosso muito obrigado. Se inscreva no canal do YouTube, Acil Limeira 1, para você poder assistir todos os nossos episódios do Acil Conecta e nos acompanhe pelas redes sociais para saber das nossas ações e novidades da Acil, Associação Comercial e Industrial de Limeira. Obrigado e até a próxima.